Bom dia, pessoal, geração eleita. Desejo um bom dia para todos. Mais um domingo aí que Deus está nos dando. Eu quero deixar aqui para a meditação das pessoas que acreditam na palavra de Deus, que recebem-as, no coração, verdadeiramente como ela é. Livro de Atos, capítulo 2. Discurso de Pedro no dia de Pentecoste, versículo 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, medita bem nisso, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Medita bem. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Verdadeiramente, Vemos aí como a palavra do Senhor fala. E aqui no versículo 17, a parte B, diz: e os vossos velhos sonharão sonhos. Gente, aqui não está falando sobre sonhos, aqueles sonhos, sonhos de projetos, Sonhos de projeto. Na verdade, sonhos do seu planejamento, sonhos dos seus desejos, sonhos das suas ideias, entendeu? Não, isso aqui está falando sonhos que você deita, dorme e você sonha. Isso aqui está falando sobre sonhos de Deus, não é? Sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, gente, eu entendo e você também entende. A gente entendemos. Os sonhos de Deus não é simplesmente um sonho, é sim uma revelação de Deus. O que Deus quer fazer contigo, ou seja, melhor falando, o que Deus vai fazer com você, Então, no caso, sonho profético, podemos assim considerar sonhos proféticos, não é? Porque tem a palavra profética e tem também, no nosso entender, pela lógica, sonhos proféticos. Não é? Uma revelação através de sonho, pode considerar que é um sonho profético. Porque Deus te dá o sonho falando para você, falando para você o que é que ele vai fazer. E aquilo se cumpre. Profecia não se cumpre? A profecia falada, você acordado, Deus te usa, sendo de Deus, não se cumpre na sua vida ou na vida de quem quer que seja? A palavra foi a palavra profética, se cumpre. E se o sonho for um sonho profético para surgir, para acontecer na sua vida ou na vida de quem quer que seja, se cumpre também. Então nós podemos dizer sonho profético. Então, quando o sonho é de Deus, o sonho se cumpre, certo? Eu estou usando aqui, gente, as minhas palavras. Não estou usando a palavra, o argumento da Bíblia. Sonhos proféticos é as minhas palavras, viu? É a minha expressão. Pelo motivo de se cumprir. Porque profecias verdadeiramente se cumprem. Sonhos de Deus se cumprem. Por isso que eu estou expressando, dando o nome de sonhos proféticos. Você já sonhou? Você já teve sonhos proféticos ou você nunca teve essa revelação, não é?
da parte de Deus, revelação em sonho, né? Eu já tive, e se cumpriu. E muitas pessoas, tanta gente tem contado sonhos interessantes. E da mesma forma que sonhou, se cumpriu. Então, gente, eu trago aqui essa reflexão da palavra de Deus, porque tem pessoas que, pelo um pouco, né, de falta de conhecimento, né, pelo um pouco, digamos que conhece umas coisas, conhece outras e outras, mas tem coisas que não conhece. E tem pessoas que verdadeiramente, pelo fato de não conhecer, são deixados levar por argumentos de outras pessoas, não é? E ele é levado, ele é dominado por aquela tese, certo? Ao contrário, quando na realidade a Bíblia fala a sua verdade. É por isso que Jesus disse no capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus diz, e o versículo 39, Jesus diz: examinai as Escrituras, né? Então esse versículo lá, examinai as Escrituras. E tem outro trecho também da palavra do Senhor, que Jesus diz que o homem erra, né? O homem erra por não conhecer as Escrituras. Então, no caso, vem o fato do homem errar, né? Porque não conhece as Escrituras. Mas quando você conhece verdadeiramente as Escrituras, você vai conhecer, sabe o quê? Você vai conhecer a forma que Deus trabalha. Pronto. Mateus, né? Mateus capítulo 22 e versículo 29, capítulo 22 e 29 de Mateus, olha o que Jesus disse aqui. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando não conhece a Escritura, nós costumamos a ouvir outras pessoas que se dizem conhecedor e pode, como se diz, torcer a palavra, né? Pode torcer a palavra, ensinando de uma forma que a Bíblia não realmente está coerente, né? Da forma que alguém está ensinando. Existe, né? Existe isso hoje nos nossos dias, entendeu? Então, existe sonhos de Deus, viu? Existem sonhos de Deus. Quando você sonha, o sonho sendo de Deus, um sonho profético, como falando mais uma vez, né? Se o sonho for um sonho profético, Deus está falando que vai fazer aquilo contigo, isso verdadeiramente, gente, se cumpre, né? Então, que Deus abençoe a todos. E tem tanta gente por aí, né? Tem tanta gente por aí sonhando e realizando. Ele dorme, sonha e acorda com aquilo, né? Parecendo ser real aquele sonho, aquela coisa. E espera e vai tão somente orar a Deus e acontece. Acontece. Não sei se pessoas, né, que têm sonhado e têm contado o sonho e verdadeiramente tem acontecido, eu não sei se ele tem sido assim desconsiderado, como a minha pessoa, né? Você sabe, eu fui um tanto, né, desconsiderado, né, desonrado, não é? Mas eu dou glória a Deus, gente, dou glória a Deus que eu, em pessoa e em obras, eu não fui atingir ninguém, né? Eu não saí na casa de pessoas dizendo que era bonito, não é? Principalmente dizendo que é feio. Não fui profetizar para ninguém, de casa em casa, de porta em porta. Na verdade, não fui não, né? Não fui não, porque Deus não mandou eu ir fazer isso. Não. Deus apenas me deu sonhos, e como o sonho era de Deus, e quero dizer que esse relato que aconteceu comigo já era um plano de Deus. Deu para entender, tanto eu como a família
Era um plano de Deus. Deus já tinha um plano na nossa família, um plano de Deus, um plano abençoado. Um plano abençoado. Depois irei postar outros vídeos e irei dar prosseguimento nos detalhes que muita gente não sabe. Detalhes da minha vida espiritual, não é? Que muita gente não sabe. Coisa até que época até que eu não era crente, Deus já falava comigo. Deus já me mostrava coisa em sonho, como diz, já revelava para mim sonhos, não é? Que realmente se cumpriu. Se cumpriu. Quando Deus tem um plano, olha, Deus fala do jeito que quiser, gente. Deus fala, você sabe muito bem. Só porque é sonhando, é dormindo, aí o sonho é sonho de baboseira, né? É sonho de cansaço, de fadiga. Não, gente, não, pelo amor de Deus, não é? Deus, ele fala com você da forma onde você estiver. Se você estiver dormindo, Deus fala, né? Se estiver acordado, Deus fala por meio de qualquer, né, situação, né? Ele fala em qualquer momento, não importa a forma que você estiver, ou dormindo ou acordado, Deus fala, certo? Não, foi sonhando, foi simplesmente um sonho não, simplesmente sonho não. Quando foi Deus falando, foi Deus falando. Não chame simples, não é simplesmente, certo? Menosprezando aquilo que realmente foi Deus, certo? Então é bom tomarmos um cuidado, gente, para nós não estarmos, né, metendo a mão, exonerando, desclassificando, desprezando, descrendo, né, aquilo que verdadeiramente foi Deus que falou. Certo? Então, uma paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe.